Olá, seja muito bem-vinda a mais uma sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme totalmente espiritual, um filme que fala de mediunidade, que mostra a mediunidade de alguém e que é um filme mais antigo, mas é um filme muito interessante. A gente vai falar do filme A Casa dos Espíritos. Antes da gente começar a falar do filme, deixa seu like aqui, aproveita que você está aqui, já deixa lá o seu joinha que está aqui embaixo e segue nosso canal, que a gente vai ter muitas novidades ainda ao longo da nossa semana. Não é, Damião? Vamos lá falar sobre esse filme? Vamos lá, Casa dos Espíritos, um filme que tem 28 anos, foi lançado em 1993. Um drama, um romance, 2 horas 26 minutos. É a adaptação do livro A Casa dos Espíritos, da chilena Isabel Allende. O filme traz a história do Chile, na década de 20 até os anos 70, contado através da família Trueba, que começa com a união de um homem simples que fica muito rico com a jovem médium. A saga se desenvolve até essa família ser atingida pela revolução que no início da década de 70 derrubou o presidente Salvador Allende. O elenco conta com Meryl Streep, Glenn Close, Ioana Hitler, Antônio Bandeiras, Vanessa Redgrave. Olha, é baseado no romance e aborda as relações familiares, que são muitas vezes conflituosas, principalmente entre pai e filhos, cujos pensamentos são diferentes, Tati. Exatamente, vamos falar sobre muitos aspectos desse filme, mas primeiro vamos rodar nossa vinheta. Então vamos falar sobre A Casa dos Espíritos. Bom, é um filme que fala sobre mediunidade. Bom, ele fala sobre muitos aspectos, mas eu acho que aí a gente tem que falar sobre o aspecto mediúnico que tem o filme. O filme inicia com uma menininha, uma criança, que consegue mover objetos e que consegue também se comunicar com o lado espiritual. E nessa comunicação que ela tem ali com o lado espiritual, adultos vêm procurá-la para fazer algumas perguntas, sessões, perguntar de futuro. E a família deixa que isso aconteça, tem uma fila ali fora da casa para consultar com a menininha. E essa menina faz vários atendimentos. E aí a gente entra na questão de mediunidade infantil, como é que a gente lida com a mediunidade infantil? Bom, a gente tem que ver que até os nossos 5 anos, a gente ainda está se adaptando com este planeta, né? Se adaptando com a vida aqui na Terra, com esse corpo que a gente pegou emprestado. Então, quando a gente resolve que a gente tem que voltar e reencarnar, a gente passa por um período de adaptação para o nosso novo corpo, ou seja, nós somos já espíritos adultos e precisamos voltar a ser ali uma criancinha e voltar e ter todo esse desenvolvimento novamente. Então, todo este período de adaptação faz com que, é como se a gente fosse algo grande, se comprimisse, e agora a gente tem que ir crescendo tudo de novo. Então, nesse período de readaptação, os iniciais, ali, 5 anos que a gente está ainda se adaptando entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, nesse período, a gente tem mais contato com o lado espiritual. Então, por isso que a gente vê as crianças falando aí de amiguinhos invisíveis, de coisas que elas veem, e pessoas que elas conviveram, algumas crianças chegam a falar, ah, não, mas eu vi o meu bisavô, o vovô falou tal coisa, e os pais falam, pelo amor de Deus, seu avô morreu, né? E não fala isso, a criança tá louca, tá inventando, tá não sei o quê, e trazem informações realmente valiosas. Isso é da mediunidade. Mas o que os pais devem fazer? Os pais devem conversar com essas crianças como se fosse algo natural, porque para elas é uma coisa natural.
mas não incentivar e falar, então faz pergunta para esse espírito, então fala tal coisa, então quando você vê, você me chama que a gente vai conversar. Não incentivar. Por quê? Porque as crianças não podem ser exploradas por isso. O filme mostra uma realidade triste para uma criança que tem que, em vez de brincar, de estudar, de se desenvolver, tem que atender uma multidão de pessoas que estão ali querendo saber, ai, por que eu tô falindo? Por que o meu casamento não dá certo? Uma criança, ela nem sabe o que é um casamento direito, ela não sabe como é uma vida de casal. Então, ela não tem que se meter nesse tipo de coisa, por mais que ela tenha contato com outros espíritos, que os espíritos lhe digam alguma coisa. Então, a gente não tem que incentivar, a gente tem que respeitar o que ela está vendo, falar, falou isso, então tá bom. E vamos jogar, vamos brincar, vamos fazer outra coisa. Então, não ficar incentivando, porque tem pais que ficam explorando as crianças com esse lado mediúnico. Isso não é saudável, nem para a família, nem para a criança e nem para o lado espiritual, porque como é que a gente vai saber quais são os espíritos que estão do lado dessa criança? Não é? Então a gente também precisa tomar bastante cuidado com isso, porque dependendo do ambiente que a gente se encontra na nossa casa, a gente também atrai aqueles tipos de espíritos ali para o lado dessas pessoas. E também pode prejudicar as pessoas que estão na casa, prejudicar esse médium, que seja uma criança. Então, é bastante interessante quando a gente vê no começo do filme ela fazendo esses atendimentos, mas é algo que a gente não pode explorar numa criança, e a gente não pode exigir que ele faça atendimentos, né? E aí a gente tem também o tipo de mediunidade que ela tem, ela conversa com os espíritos, ela vê, e logo no comecinho do filme acontece, né? Dela vê um acontecimento, que vai acontecer alguma coisa na família dela, ela não vê com tanta clareza, mas ela fala que vai ser um acidente com uma pessoa da família, e que essa pessoa da família vai morrer. E infelizmente, é uma pessoa muito próxima dela. E o que acontece? Esta criança se sente culpada. Não tem nada a ver com ela, não é culpa dela, mas ela se sente culpada. Por quê? E isso muitos médiuns passam, não só quando crianças, muitos médiuns passam depois de adultos, porque têm algumas informações, sabem que pode acontecer alguma coisa, mas que não podem mudar esse destino. Não podem fazer nada para mudar. Essa coisa vai acontecer, ele querendo ou não. Essa é uma mediunidade que a gente chama de clarividência, né? É a pessoa ver o que vai acontecer, mas é algo que vai acontecer. Então, a gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas isso vai acontecer. E nesse filme mostra que essa criança fica traumatizada, ela fica com muita culpa. E ela tem uma atitude por causa dessa culpa. Ela fala: eu não vou atender mais ninguém, eu não vou falar nada para ninguém e não vou falar mais com ninguém. Né, Daniel? Ela tenta se punir, né? Que também, porque aí de novo é aquilo que você percebe, né? O filme, né? O filme A Casa dos Espíritos, trazendo essa reflexão. Primeiro isso que a Tati estava falando, por que não deve se incentivar? Exatamente por isso que você fica incentivando, e aí a pessoa acha que então tem maneiras, e o filme, eu acho que vale a pena destacar também, né, Tati? Ele mostra a mediunidade como uma coisa, como ela é, natural, sem levar para o sensacionalismo, né? E aí a gente para e lembra, né? E ser médium, todos somos médiums, né? Médium que é possuir a faculdade que permite esse intercâmbio com os espíritos, que é inerente a todos nós. Isso pode acontecer através de sonhos, como a gente vê no filme, através de intuições, premonições, tem psicografia, psicofonia. Existem pessoas que são portadores de recursos mais amplos, né?
nessas manifestações, facilitando as comunicações com os espíritos. Agora, quando a gente fala isso, e o filme mostra na criança, primeiro esse caminho, né? É não incentivar, que é aquilo que a Tati estava comentando, para que você possa, sabe, aquilo e aquilo, se for dentro da criança, o filme mostra, ela tem essa mediunidade a vida toda, todo o tempo, ela tem isso, mas também no próprio filme, depois, quando ela vai crescer um pouquinho, né, Tati? Tem uma cena ali que é muito maravilhosa, que a filha some e o marido, você tem poderes aí, diz aonde ela está. Ah, mas eu não consigo, porque não é para poder, esse intercâmbio, não é para poder estar resolvendo e achando que somos salvadores do mundo, né, Tati? Isso é muito interessante que você coloca, das pessoas acharem que os médiuns têm que saber resolver todos os problemas. Isso é muito engraçado, porque até o Daniel acabou de falar de questão de sumir, né? É, existem casos de pessoas que falam, eu tenho mediunidade e tal pessoa está desaparecida e eu, com todo este meu dom, não consigo auxiliar em nada. Eu ouvi isso. Quem disse que isso é um dom? No livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, com a autoria de Emmanuel, ele diz isso, que a mediunidade é algo natural, que é algo tanto do nosso corpo físico quanto do nosso corpo espiritual. Foi uma escolha. Então, o nosso corpo físico precisa estar preparado também para esse lado espiritual. E que não é para vermos a mediunidade como um dom, como uma bênção, como algo que te torna mais especial que o outro. Porque nós somos iguais. E a mediunidade, ela é transitória e ela oscila. E ela pode ser retirada de você a qualquer momento. Então, a mediunidade vem para pessoas que precisam desta prova, porque nas outras vidas ou na vida anterior, ela ela fez alguma coisa e agora ela precisa auxiliar as pessoas com isso, com a sua mediunidade. Ela precisa utilizar para o bem do próximo. Então, algumas pessoas consideram, inclusive, uma maldição. E a gente falou aqui em vídeos anteriores, de filmes anteriores, que falam, eu tenho essa maldição. Não é nem uma bênção, nem uma maldição, mas é uma prova. E é algo do qual os médiuns precisam passar para auxiliar os outros, porque talvez tenham utilizado isso de uma forma não muito boa numa vida anterior. Então, quanto mais tipos de mediunidade essa pessoa tem, mais ela precisa utilizar para auxiliar o outro. Mas a mediunidade não é a solução de todos os problemas. Você não vai ficar encontrando objetos, encontrando pessoas, resolvendo o problema das outras pessoas por elas. A gente veio aqui porque a gente precisa evoluir, mas com o nosso esforço. Então, cada pessoa vai passar pelas provas que ela deveria passar. Então, não tente querer fazer da sua mediunidade um veículo para ganhar dinheiro, para explorar o próximo, para adivinhar coisas, porque não é esse o objetivo. Então, quando a gente fala de uma mediunidade infantil, quando eu falo, não é para explorar isso na criança, é porque a criança precisa estudar, ela precisa brincar, ela não precisa ficar esse tempo atendendo pessoas curiosas que querem saber de algumas coisas. Nós também precisamos viver os nossos momentos, superar as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades, sem ter um médium ali do lado para falar o que vai acontecer ou não. Então, a gente também precisa dessas provas. Todos nós temos provas, a gente veio no planeta de provas e expiações. A gente precisa passar pelas expiações, precisa passar pelas provas. E, detalhe, a gente escolheu as provas, olha só. Né? Então, esse filme, ele mostra muito sobre isso, esse lado mediúnico, e que ela vê as coisas que acontecem, então ela vê o acidente,
dos pais, ela vê o que acontece, o que vai acontecer com a irmã. E uma coisa muito importante que eu considero desse filme, ela é uma mulher de palavra, né? Ela é uma mulher de força, mas ela é uma mulher de palavra, ou de poucas palavras, né? Porque ela passa parte da vida dela em silêncio, porque ela fala, eu não vou falar com mais ninguém. E ela não fala. Ela permanece muda por muitos anos. E ela volta a falar num episódio da vida dela quando ela vai se casar. Então ela volta a falar. Mas depois ela volta para um outro período de silêncio, cumprindo a palavra dela, que é um silêncio com uma pessoa. Então ela fala com todas as demais, mas ela não fala com uma pessoa. E o que é interessante é a gente ver também a questão dos exemplos, né, Damião? Quando a gente aprende que a gente deveria fazer com os outros o que a gente gostaria que fizéssemos, que fizessem com a gente, né? Sem dúvida, né? E o filme, né, vai trazendo a hora que você para e fazendo essa relação, quando ela para a segunda vez que ela resolve parar e de falar, aquilo que a gente vê, né, no dia a dia, né? Ela para porque sofrendo violência ali do marido, e, meu, para a época mesmo, ela fez a coisa mais simples. Ele bateu nela, ela pegou as coisas dela e foi embora. Simples assim. A imaginar, se a gente for parar a imaginar, né, Tati? Para a época, como é que seria viver dessa forma? Meu, não tem. É a parte simples, bateu. Não há necessidade de você bater numa mulher, mas se bateu, ela tem a humildade de parar e falar, fui. Daqui eu não fico mais, não vou esperar a segunda vez, não vou esperar. Acabou. E aí a hora que ela fala, nunca mais eu dirija, nunca mais eu falarei com você. E aí ele ainda procura, né? Ele faz a parte dele, ele vai procurar e, e aí fica sempre uma empregada, alguém lá, ela passa, fala para fulano, fala para a pessoa tal coisa. E ela não dirige. É o que a Tati falou, ela se mantém ali em silêncio, né? E esses períodos de silêncio, né? Que a gente para analisar o quanto é importante, né, a gente parar e perceber para que você possa estar analisando, né, todas as situações, né? E o filme, o próprio pelo título, né, trazendo isso, fazendo desse silêncio algo muito natural, né, Tati? E acaba sendo de forma mesmo natural quando a gente precisa, quantas vezes, né, precisamos manter esses silêncios, né, Tati? Quantas vezes a gente precisa se calar para conseguir se ouvir? Isso é muito importante. A gente precisa se calar para conseguir se ouvir, para conseguir ouvir o próximo, para conseguir ouvir o que está acontecendo ao nosso redor. Então, às vezes a gente está só no período da fala, né? A gente fala, 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 fala. Você ouviu o que o outro realmente te contou? Você ouviu o que ele está passando? E você ouviu a coisa boa que ele está celebrando? A gente fala só de problema, vamos falar das coisas boas também, né? Você ouviu? Você aprendeu a ouvir? Então a gente precisa aprender a ouvir e não só falar. Às vezes a pessoa não pediu sua opinião, você já está lá falando, você já está dando, se fosse eu, aí se não sei o quê, mas não perguntei. Eu só estou querendo que você me escute, né? Então a gente precisa dessa reflexão também. Nesse filme, a gente tem a reflexão de fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Tem gente que é dura com ela mesma, né? E é muito mais dura com o próximo. Então ela fala, não, você tem que fazer tal coisa, você precisa ser dessa maneira, mas no fundo ela só fala aquilo. O que ela faz não é coerente o que ela faz com o que ela está falando. Então ela fala para que o outro faça, mas ela não faz aquilo. E daí quando a vida mostra provas para ela, ela não aceita. Essa pessoa sofre mais, essa pessoa tem revolta, ela quer vingança. Por quê? Porque o que ela está falando não está sendo coerente. E daí a gente, vamos entrar agora no espiritismo. Não adianta você ir no centro e rezar, e falar, e fazer palestras, e trabalhar no passe, e dar aulas, muitas vezes, chegar em casa e tratar mal quem mora em casa.
Ou sair do centro, hoje estou falando do centro porque é o que eu frequento, mas de uma igreja, de um culto, de qualquer lugar, né? E sair desse ambiente e falar mal de quem estava trabalhando ali, de quem estava ali naquele local. Então, qual é a coerência que eu tenho? De que eu vou praticar o bem, de que eu vou fazer as coisas para os outros, que você também tem que fazer, e eu chego num outro ambiente e faço todo o contrário. Não é coerente. E tudo bem se as outras pessoas que convivem com você ali no centro, na igreja ou no lugar que você estiver, não sabem desse seu lado, mas todo o outro plano sabe. E você sabe, é o mais importante. Você sabe que você não faz aquilo que você estava falando. Quando a gente começa a ser coerente, a nossa vida muda muito, sabe? Quando a gente começa a colocar em prática o que a gente aprende e o que a gente faz, e as coisas se encaixam assim, a vida muda. E no filme a gente mostra, né, esse pai, né, que é o Esteban, ele fala uma coisa e faz outra, ele exige da filha coisas que ele não foi capaz de fazer nem no seu passado e nem no seu presente, porque por seu orgulho, por sua posição social, ele não vai fazer. Mas ele exige que os outros façam e que os outros façam por ele o que ele quer. E daí quando ele pega uma revolta da filha e tudo mais, para ele aquilo é um orgulho ferido. Então a gente precisa muito se questionar se o que eu estou fazendo querendo que as outras pessoas fizessem o mesmo para mim? Eu gostaria que fizessem isso para mim também? Se você responder sim em todas as coisas que você faz, ok. Mas se você falar, eu acho que isso talvez não, aí a gente já precisa mudar o nosso pensamento, né, Daniel? Sem dúvida, porque, na verdade, é aquilo, a gente tem que estar fazendo ao outro aquilo que a gente quer também receber. A vida é assim, o filme vai mostrando isso, né? Ele tem o filho, mas não assume, começa e aí, aí o detalhe esse, né? Na verdade, você vê, quando você começa a ir por outros caminhos, aí a vida vai abrindo para outras situações, outras realidades, né? Parece que é aquilo, né? Você escolhe. É aquela história, né, Tati? A gente escolhe o caminho que quer seguir. E aí, quando você vai para esse caminho, sabe, tudo para ele ali, achando que ele tem que. As pessoas têm que ser, são obrigadas a fazerem as coisas corretas, mas é aquilo que a gente para e traz. A gente volta até na coisa da criança, o quanto a gente tem que ser exemplos para as crianças, o quanto a gente tem que estar sendo exemplo para as outras pessoas que convivem com a gente. A gente tem que ser esse grande exemplo, e a gente vai lembrar então até de Chico Xavier, o quanto Chico era um grande exemplo, né? Quando a gente lembra do Chico, é exatamente por isso, né, Tati? Ele era um grande exemplo, né, da prática do amor ao próximo, da prática do bem. Sabe, a gente sabe, né, vamos lembrar de Jesus, a prática, o quanto as coisas são, você tem exemplos a seguir. São aquelas historinhas, né, que a gente para e comenta no nosso dia a dia, ou toca o telefone lá, mãe, fala que eu, ó, filha, fala, se eu for para mim, fala que eu não tô. Oi? Se é esse o exemplo que você está dando, se é esse o exemplo que você está, aí depois você vai exigir que ela faça outra coisa, de novo, é a estrutura familiar, o exemplo que você deu, né, Tati? Exato. A gente precisa seguir os bons exemplos, mas também ser o bom exemplo de alguma coisa, né? E esse filme também fala sobre o perdão. Eu acho tão legal quando a gente consegue exercer, né, o que a gente estuda, né? E ela perdoa, ela ainda fala que ama a pessoa que a maltratou, a pessoa que fez mal para ela, psicológica e também fisicamente. Ela perdoa essa pessoa, ela ajuda essa pessoa. Ela faz com que essa pessoa se sinta querido novamente. E isso eu acho que é uma coisa importante. A gente conseguir perdoar de coração.
conseguir perdoar, né, de forma a se libertar, a libertar o outro também dessa dor. E, a mensagem desse filme para mim é a questão mediúnica, para que a gente consiga trabalhar com a mediunidade, da melhor forma, mas também a questão de refletir as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa prática e o perdão. Acho que é um filme antigo, muito antigo, mas é um filme muito bonito, em que a gente consegue refletir muitos aspectos da nossa vida, com uma história simples, né, Damião? Sim, e aí também, né, Tati, só lembrando a importância da família, né, para o desenvolvimento humano, é pauta constante em muitos filmes, é pauta constante aqui na sessão Pipoca Espiritual, né, porque é assim, né, a importância para o nosso processo evolutivo do espírito tem sido constantemente abordado aqui, porque é isso, né, na verdade, você vê, de novo, é toda a família, é ali essa base maravilhosa. E o filme, né, também tem é aquele spoiler que vale a gente citar o exemplo, né? Quando a mãe desencarna, nossa, aquela cena onde a filha tá lá na delegacia, né, Tati? E aí a mãe vem para amparar. O quanto isso é importante, o quanto isso acontece a tão distante. Não desista, não desista, não se entregue, não se entregue. Que cena linda aquela, Tati, pedindo para, sabe, dando amparo. E quantas vezes nós somos amparados dessa forma, sabe, de não desistir, sabe, de não se entregar ao desânimo, a não se entregar às coisas que estão acontecendo, porque um novo dia vai amanhecer, algo novo, bom vai acontecer na vida de todos nós. Então, aquela cena é rica ali da gente parar e falar, poxa vida, que lindo, né? Que lindo. Lembrando apenas para a gente que somos importantes, que somos significativos para alguém, que temos algo a cumprir nessa jornada, né, Tati? É, legal, são duas cenas que acho que são bem marcantes, assim, já que ele deu esse spoiler, vamos continuar, né, gente? Já falou, vamos continuar, vou falar aqui. Quando a Clara, né, está desencarnando, ela está sozinha com a neta, e ela fala, você nunca deve ter medo da morte. A morte, morrer é uma mudança assim como nascer. Eu achei isso tão bacana, porque ela fala, né? Ela fala, já convivi tanto com os espíritos que eu não tenho medo. Eu sei que a gente continua vivendo, a gente vive do lado de lá. Então, nunca tenha medo da morte. Eu nunca tive medo da morte. Isso eu achei uma reflexão muito bacana. Ela fala isso também para uma criança, né? As crianças, e a gente pode falar, gente, sobre isso com as crianças, tá? A gente pode falar e a gente deve falar sobre morte, sobre vida. E lembrando que nos desenhos elas veem morte, elas veem brigas, elas veem o lado espiritual dentro dos desenhos. Eu não estou falando de qualquer desenho, eu estou falando de Disney. Estou falando de desenhos populares que vocês podem encontrar em qualquer lugar. Então, elas sabem que isso existe. Embora vocês não, né, muitos, vocês, olha, eu julgando as pessoas, embora muitas pessoas não queiram falar, ou tenham medo de falar, não vou falar sobre morte, não vou falar que morreu, fala que o vovô morreu, fala, conta a verdade, né? E uma outra cena, que foi essa cena que o Damião comentou, que é sobre a filha, quando ela apanha, quando ela está presa, quando ela é abusada, quando ela sofre ali uma tortura, a mãe, já no plano espiritual, vem ampará-la, né? E a gente sabe que nós sempre temos a proteção espiritual. E ela vem e pede para a filha, porque ela consegue ver o sentimento da filha de falar, eu quero morrer, né? E daí ela fala, não peça para morrer, não peça para morrer, né? Você precisa lutar para viver, que é o que nós precisamos fazer aqui, valorizar a vida que nós temos aqui. Não é o medo da morte que tem que fazer com que a gente lute para viver aqui. O que a gente tem que fazer aqui é lutar para viver sem pensar na morte, porque isso vai acontecer. É um ciclo que vai acontecer. A gente vai encerrar o ciclo com esse corpo
e vai começar com o corpo espiritual. E depois a gente vai ter outras oportunidades para ter um corpo físico novamente. Então, eu achei tão bacana, porque para ela depois fica a reflexão, né, para essa filha depois fica a reflexão, do que o ódio, que a vingança, que o sangue não valem a pena para nada. E que o que ela leva daqui é o melhor que ela poderia, proporcionar para ela e para a família dela, para a filha dela. Então, é um filme antigo, mas é um filme maravilhoso que tem todas essas reflexões dentro de uma série de situações ali na casa e tudo mais, e que acho que vale a pena essa reflexão aqui da pipoca espiritual, da sessão pipoca espiritual, mas que você assista e veja com seus olhos, tem a sua análise pessoal também desse filme. E vale muito a pena, é você assistir a Casa dos Espíritos, 2 horas e 28 minutos ali, de muita reflexão, né, Tati? De muita reflexão. E é o que nós trazemos aqui. Filmes edificantes toda semana para você aqui na Sessão Pipoca Espiritual. Bom, gente, deixa seu like aqui, se você ainda não deixou, ó, joinha aqui embaixo, e curte nosso canal, que sexta-feira que vem tem mais. Espero vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.